Alô, pessoal! Tranquilito no mais? Neste vídeo, conversei com o engenheiro agrônomo Rafael Val sobre aspectos gerais do uso de fertilizantes na agricultura. Tratamos sobre diversos temas como a adubação e a segurança alimentar, análise de solo e de tecido e o momento correto de aplicação dos adubos. Além disso, há muito mais conteúdo. É imperdível. Pessoal, eu estou aqui com o engenheiro agrônomo Rafael Val. Ele é gerente de desenvolvimento da Cibra e vamos conversar sobre algumas práticas relacionadas a fertilizantes. Rafael, muito obrigado por estar aqui conosco. E já vamos à primeira pergunta. Qual é o impacto do uso dos fertilizantes? E quais os tipos de fertilizantes existem à disposição dos produtores rurais? Nelson, obrigado aí pelo convite. É um prazer enorme estar mais uma vez contigo aqui no canal. Eu fico muito feliz de tratar desses temas que a gente conversa sempre aqui, porque são sempre temas de importância muito grande para os agricultores e para o público em geral que acompanha o canal Adubos e Adubações. Quando nós pensamos no fertilizante, o primeiro impacto do uso dele é na melhoria da produtividade dos cultivos. Então, quando a gente olha para a base de produção, nós temos que pensar em dois pilares principais, que é a genética e a nutrição. De nada adianta você ter uma genética de alto potencial se você não nutrir a planta para que ela expresse aquele potencial que vem embutido na semente que você está comprando e, consequentemente, pagando um valor maior por ter aquela genética. O inverso também é válido. De nada adianta você colocar uma nutrição muito pesada numa genética que não vai responder. Então, esses dois pilares, eles precisam andar muito juntos. E tudo que a gente faz a partir daí, que é a proteção de cultivos, aplicação de defensivos e tudo mais, é para proteger o que a gente construiu através da nutrição, da fertilidade do solo. Então, o fertilizante ele entra diretamente nisso aí. Ele é um pilar para a produção dos cultivos. Mas a gente tem que entender que também a gente tem que colocar a quantidade necessária de fertilizante para que a gente também não extrapole e não desequilibre os nutrientes no solo. E tem que ter um cuidado muito grande também com o que além do fertilizante está indo ali, porque os fertilizantes eles têm diversas fontes e dentro desses elementos ali podem ter metais pesados, podem ter contaminantes que vão contaminar o solo. Então o cliente precisa, o produtor precisa estar de olho nesses outros aspectos que vão ali junto com os nutrientes que ele está posicionando via fertilizante. A segunda parte da pergunta sobre os tipos que o produtor tem à disposição são três grandes grupos que a gente divide. Então, nós temos os fertilizantes minerais, os fertilizantes orgânicos e os organominerais. Então, o fertilizante mineral é aquele que a gente extrai de alguma jazida, de alguma reserva, leva para um processo fabril, concentra os nutrientes dentro daquele fertilizante, elimina alguma impureza, alguma coisa que tem ali e entrega para o agricultor. O fertilizante orgânico é aquele que o produtor consegue via cama de frango, esterco de vaca, casquinha de café, tudo aquilo que não tem origem industrial. Então, esse é o orgânico. E o organomineral é a junção dos dois. Então, é buscando o balanço entre essas duas fontes para que o cliente extraia um potencial maior quando ele combina essas duas fontes de fertilizantes. Vamos falar de um assunto importantíssimo que é a segurança alimentar. Qual é a relação entre os fertilizantes e a segurança alimentar? Esse é um ponto muito importante, Nelson, que às vezes o pessoal não faz essa correlação. Mas, como eu falei antes, para a gente ter produtividade elevada, é preciso nutrir as plantas. Então, o fertilizante, ele entra justamente para incrementar a produção de alimentos. Quanto mais alimento a gente tiver na mesa das pessoas, menor o risco de fome. Só que qual que é o grande problema? Às vezes o polo produtor destes alimentos está distante do polo consumidor. Então, muitas vezes, as pequenas comunidades carentes, as pessoas que são vulneráveis e que estão nesse rastro aí da fome,
talvez elas estão distantes das fontes produtoras de alimentos, o que dificulta muito. Então, é preciso que tenha um conjunto de coisas e de medidas para que esse alimento que foi produzido, ele consiga ser distribuído de uma forma mais homogênea, para que todas as pessoas tenham acesso a uma alimentação correta, balanceada. E aí que é o ponto, onde a gente coloca o fertilizante, a gente consegue alimentos mais nutritivos, alimentos mais saudáveis, que vão levar vitaminas, que vão levar minerais e que vão com certeza enriquecer a dieta das pessoas. Então, esse elo entre a segurança alimentar, a produção de mais alimentos, está diretamente ligado ao consumo de fertilizantes também. Rafael, e quais fertilizantes se adequam para cada tipo de cultivo? Qual é o momento ideal de aplicação desses adubos para esses cultivos? Nelson, isso é uma pergunta que ela é bem ampla, assim, quando a gente pensa, porque não existe uma bala de prata. Eu sempre falo isso para os nossos clientes, para os nossos produtores aqui da Cibra. A gente, primeiro passo é entender qual que é a necessidade da cultura que eu estou implantando na minha área. Entendendo a necessidade, eu vou posicionar o melhor manejo. Por exemplo, se eu vou fazer uma adubação de base, se eu vou fazer uma adubação de cobertura, quantas coberturas eu vou fazer, se eu vou precisar parcelar. A gente entende que quanto mais você parcela, mais acesso aos nutrientes as plantas vão tendo. Então, é preciso entender essas nuances que estão relacionadas ao próprio ciclo da cultura, para que a gente consiga posicionar o fertilizante certo, na dose certa, na época certa, com a fonte correta. Então, é os 4 Cs lá que o pessoal do IPNI prega bastante, que a gente segue muito aqui na Cibra isso, para justamente a gente otimizar aquele real gasto que o fertilizante vai levar para o agricultor. Então, cada real que ele coloca na lavoura, ele tem que extrair o máximo daquele dinheiro que ele está posicionando. Então, é preciso entender todas essas nuances e entender que cada fase da cultura ela demanda um elemento ou um nutriente diferente. Então, uma fase inicial da cultura, ela vai demandar, por exemplo, fósforo, cálcio, elementos que vão ajudar a planta a construir a base dela, para depois ela demandar lá na frente potássio, nitrogênio para o desenvolvimento dela, formação de frutos, formação de vagens. Então, cada etapa dessa tem uma necessidade diferente. E é importante que as pessoas leiam e busquem informação. Então, seja lá nos manuais regionais, a gente teve um lançamento recente agora do Boletim 100 do IAC, com uma revisão muito legal sobre manejo, sobre nutrientes, doses, inclusive, desses nutrientes para as culturas, faixas de interpretação desses nutrientes, buscar sempre engenheiros agrônomos. Então, aquela pessoa que você confia, seja lá o técnico da revenda, seja o técnico da cooperativa, ou mesmo o próprio time da Cibra, que é composto todo por engenheiros agrônomos também. Nós estamos sempre à disposição para sanar as dúvidas dos clientes e levar a melhor tecnologia, a melhor solução para aquela necessidade que ele tem. A Cibra tem diversos canais onde o cliente pode tirar as dúvidas, a começar pelo nosso site. No site da Cibra tem muita informação sobre culturas, manejo, o que cada cultura demanda. Nós temos o blog da Cibra também, que é publicado diversos artigos sobre nutrição, sobre cultivo, sobre manejo. E o mais recente que a gente tem é o TikTok. Então, a Cibra entrou no TikTok recentemente. São vídeos curtos, onde o cliente pode tirar uma dúvida pontual e continuar ali o manejo dele e continuar usando lá os fertilizantes, o que ele precisa lá no dia a dia. Quando devemos realizar análise de solo e de folhas nesse contexto todo que você explicou? Nelson, isso é muito interessante, porque tem muita gente, tem muitos clientes, produtores, que às vezes pensam assim, eu posso fazer análise de solo a cada 2 anos, a cada 3 anos, e não é por aí. A gente tem que entender que quando que a gente deve fazer análise de solo? Sempre. Essa é uma resposta que eu falo para o pessoal, porque você precisa entender o que tem no seu solo disponível para o teu cultivo, o que vai ser necessário para aquela planta crescer e expressar o potencial que ela tem. Então, a gente precisa entender essa primeira camada, que seria o que o solo vai fornecer para a planta. A partir disso, eu consigo fazer uma recomendação de quanto fertilizante eu preciso colocar para complementar aquela necessidade que o solo, teoricamente, vai disponibilizar para a planta. Então, com isso,
nós aplicamos a necessidade correta que a planta demanda. Com essas análises, que é o pano de fundo que a gente começa a analisar, nós conseguimos posicionar o fertilizante correto. E aí, além disso, nós precisamos fazer as análises de folhas para poder entender se esse nutriente que eu apliquei, se aquilo que eu posicionei para a minha cultura está chegando lá no alvo, está chegando na onde eu espero que o nutriente chegue. E aí é um outro ponto também. Uma coisa não anda longe da outra. A gente faz essa análise de folha, que é uma diagnose. Porém, se demorar muito para mim fazer, ou se eu coletar em momentos inadequados, pode ser que ou eu tenha uma interpretação equivocada daquilo, ou que eu tenha já passado o momento de corrigir aquela deficiência que às vezes a planta está apresentando. E aí eu já vou ter impacto na produtividade. Então, é preciso entender o momento certo de coletar essas folhas para que a gente consiga fazer a diagnose corretamente e que eu consiga corrigir, às vezes, alguma deficiência pontual que aparente ali na lavoura. E, paralelo a isso também, nós temos que cruzar com os mapas de produtividade. Então, o cliente, às vezes, ele aplica lá o fertilizante corretamente, na hora que está colhendo, às vezes tem uma mancha ali na lavoura dele que ele fala, poxa, mas eu fiz o manejo correto e ainda tenho mancha na lavoura. Muitas vezes o problema não é fertilidade, nem tudo é fertilidade. Às vezes é uma mancha de nematóide, pode ser uma mancha de solo. A gente precisa entender aí mais a fundo, mergulhar um pouco mais no trabalho, para que a gente possa fazer a correção da melhor maneira possível. E um ponto importante, nem sempre a gente vai conseguir uniformizar 100% do talhão, porque como eu falei, às vezes você tem uma mancha de solo que o nutriente ele vai se comportar de forma diferente ali. A praga, a doença vai se comportar de forma diferente. Então, nem sempre nós vamos conseguir 100% de uniformidade. E para isso, nós precisamos entender e mergulhar a fundo, olhar todos os aspectos que estão envolvidos ali no manejo daquela região, daquele talhão que eu estou trabalhando. Val, muito obrigado, muito interessante. Até a próxima, Val. Obrigado, Nelson. Obrigado pela oportunidade. Fico à disposição. Qualquer coisa que tenham dúvidas, a gente está aqui aberto para sanar. Procurem a Cibra, nos procurem. Nós estamos aqui para ajudá-los nos desafios do campo. Um grande abraço. Obrigado.